Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal! Tudo bem com vocês? A pesca é um esporte gratificante, uma atividade de lazer extremamente prazerosa e, para alguns, pode ser o sustento de sua família. Mas, você já parou para pensar qual a origem da pescaria? Nesse vídeo, vamos ver essa e outras curiosidades sobre este assunto. Lembrando que a sugestão deste tema foi da nossa querida inscrita Adriana, do canal Pescaria e Aventura. Obrigada pela sugestão. Eu vou deixar o link do canal dela aqui nos comentários. Vale muito a pena conferir o conteúdo. E quem tiver sugestão de tema para os próximos vídeos, pode deixar aqui nos comentários também. Então, vamos para o vídeo. A história da pescaria é antiga, e suas ferramentas e métodos também. E essa trajetória ao longo dos anos, até chegar no que conhecemos hoje, pode surpreender até quem já é um grande fã. Origem e trajetória da pescaria. Pré-história. Os fósseis de peixes encontrados durante escavações arqueológicas parecem mostrar que o Homo erectus e o Homo habilis foram os primeiros pescadores na pré-história, cerca de 500 mil anos atrás. No entanto, a pesca só se desenvolveu realmente no período do Paleolítico Superior, com o aparecimento do Homo sapiens, entre 40 mil a 10 mil anos antes de Cristo. Muito pouco se sabe sobre as diferentes práticas de pescas naquela época. A pesca de subsistência, ou para o sustento, consistia na captura manual de peixes e no uso de ferramentas rudimentares, feitas de materiais naturais dos quais não havia vestígios. Teria sido praticada principalmente por populações estabelecidas perto de lagos e rios. Egito. A navegação pelo rio Nilo era vital para os egípcios. Tão importante que a cena de um barco à vela subindo o Nilo acabou estampada nos hieróglifos. Segundo a história, os egípcios foram os primeiros povos estabelecidos a praticarem a pesca. Antiguidade greco-romana. Durante a Antiguidade greco-romana, a pesca foi o assunto principal da Aliatica, o mais antigo tratado de pesca marítima, escrito pelo poeta Opion of Coricus, um poeta greco-romano do século II. Os romanos eram grandes consumidores e comerciantes dos recursos da bacia do Mediterrâneo. Os cardumes de atuns serviam de alimentos para os gregos e, posteriormente, para as legiões romanas, que pescavam usando diferentes tipos de redes. Como ainda não existia refrigeração, o peixe que não era consumido era fermentado e transformado em garum, um condimento típico da época e da região. O tema da pesca aparece nas lutas de gladiadores do Império Romano. O Retiarius estava armado com um tridente e uma rede de pesca. Seu oponente era o Secutor, cujo capacete cobria todo o rosto e lembrava muito a cabeça de um peixe. Pesca durante a Idade Média na Europa. Durante a Idade Média na Europa, os senhores feudais possuíam os rios e lagos. A pesca no rio era estritamente regulamentada e permitida para pessoas em comunidades religiosas cujas dietas eram pontuadas por períodos de jejum. Os primeiros pescadores usavam redes perto da costa, mas, com melhorias nos dispositivos de navegação e comunicação, a mobilidade nos navios de pesca aumentou bastante. Assim, começaram a conquistar os oceanos. A partir do século XV, a pesca submarina e o comércio de peixes se expandiram. Os holandeses formaram frotas de drifters de arranque, que puxavam uma longa rede de deriva e podiam permanecer no mar por semanas seguidas. O sul da França tem cavernas de arte rupestre com mais de 16 mil anos e representa animais marinhos e caça submarina com arpões. Linha. Nos primórdios, eram feitas a partir de fibras vegetais como algodão, cânhamo, linho, seda ou de fibras animais como pelos de crina e cauda de cavalo. Hoje, são produzidas com ligas metálicas ou plástico, tais como dacron, cobre, mônel, liga de níquel ou nylon, variedade mais comum. Vara.
Houve um tempo em que a pesca com linha era feita diretamente com as mãos, mas isso machucava e era pouco hábil. Então, surge a vara que, além de proporcionar maior conforto ao manusear a linha, funciona como uma extensão do braço humano, expandindo o alcance de lançamento. Um dos materiais mais utilizados era o bambu, por sua estrutura flexível e leve. Em 1700, na Europa, se começou a usar varas de madeira, porém, o peso era demasiado inconveniente. Varas de aço e ligas de cobre já foram bastante utilizadas também, mas na década de 50 foram ultrapassadas pelos materiais como carbono, grafite e principalmente pela fibra de vidro. Leves e resistentes a temperaturas extremas, muito altas ou muito baixas, essas varas não se deformavam ao envergar, não oxidam com umidade ou amaresia e não sofrem de decomposição, como no caso das varas de bambu, ainda utilizadas para crianças e amadores. Anzol já foi feito de lascas de ossos, de chifres, conchas, cascas ou madeira. Sua versão metálica surgiu há 7.000 anos no Oriente, feita de cobre. Atualmente são fabricados em aço, processo que começou a ser utilizado no final dos anos 1300, na Inglaterra, inspirado na aplicação da liga para agulhas de costura. Carretilhas e molinetes. Após se criar extensões para o braço, tornou-se possível fazer lançamentos mais longos. Isso significava alcançar peixes maiores. Porém, a linha precisava acompanhar todas essas expansões. Para isso, em meados de 1600, alguns pescadores começaram a acoplar um carretel às varas. Um relojoeiro aperfeiçoou isso, criando em 1810 um sistema em que a cada volta na manivela equivalia a 3 voltas no tambor. Dessa forma, era possível armazenar muito mais linha, dando também mais agilidade na hora de recolher. Esse mecanismo ficou conhecido como molinete multiplicador. O último grande aprimoramento dessa ferramenta foi o freio. Inicialmente era feito com uma tira de couro, que o pescador usava para aplicar pressão sobre a linha, com o próprio dedo. Porém, essa técnica não era capaz de segurar os maiores peixes, especialmente as pescas de água salgada, prejudicando assim pescadores. Diante disso, um engenheiro membro da Tuna Club da Califórnia criou no século XX o sistema de freio de fricção a disco, eficiente trava de tambor. Esse advento possibilitou a pesca de peixe até 1.000 quilos, como conhecemos hoje. Iscas artificiais de madeira. James Haddon foi o primeiro a descobrir a isca artificial esculpida em madeira, em 1895, além de ter sido o primeiro a industrializar seus produtos, começando a comercializá-los em 1902, e tornando-se assim uma das maiores lendas da América. Quem inventou a barbela? Louis Rapala foi quem inventou a barbela, peça que faz as iscas afundarem, e também as introduziu nas iscas artificiais. A evolução do traje de pescador. Em geral, os pescadores usavam roupas muito pesadas, semelhantes às usadas por marinheiros do norte da Europa. Eles estavam expostos a todos os tipos de clima, dia e noite, e era fundamental se manterem saudáveis, pois eram insubstituíveis. Então, eles precisavam de roupas adequadas para condições frias e úmidas. Vestiam também um grande avental de couro para manter as roupas limpas e secas, e luvas feitas de friso para não cortar as mãos e botas na altura do quadril ou joelho. Eles tratavam as roupas de couro e calçados com sebo e óleo de peixe para mantê-las flexíveis e à prova d'água. No final de 1800, surgiu o suéter do pescador. Graças às habilidades das esposas e namoradas dos pescadores, os padrões únicos e complexos foram criados com os seus entes queridos em mente. O tricô na época era visto como uma atividade comum entre as mulheres e algo que poderia ser transmitido ao longo da história, tanto que influenciou a moda na época até os dias atuais. Dos anos 90 aos anos 2000, eram camisetas parecidas com roupas sociais de botão, com tecidos leves e secagem rápida. Em 2014, começou a se popularizar camisetas manga longa com proteção UV, fabricadas com poliamida, que ajudam a proteger a pele do sol, e esse tipo de roupa pode até ser personalizada. A famosa capa de chuva amarela.
A capa de chuva amarela remonta a um moinho de linho em um lugar ao longo da costa da Escócia, do século XIX, que foi feita especialmente para os pescadores se protegerem das condições climáticas úmidas e chuvosas, e acabou se tornando um ícone da cultura pop. Modalidades de pesca e o que as diferencia. Pesca esportiva. Ela acontece quando os praticantes deste esporte fisgam o peixe e, depois de pegá-lo, deve ser devolvido para a natureza como um símbolo de respeito e de integridade. Ou seja, ela consiste no prazer da briga com o animal. Pesca de praia. A pesca de praia é uma das modalidades de pesca que pode parecer semelhante com a pesca oceânica, mas são modalidades diferentes. Enquanto a oceânica é feita em alto mar, a pesca de praia é realizada em praias de tombo, fundas desde o início, ou praias rasas. Outra diferença está no equipamento. A pesca de praia usa varas compridas, de 2 a 5 metros, e linha fina para que a isca seja menos arrastada pelas ondas. Córrego. Pesca no barco com motor ligado. A técnica de córrego é uma modalidade de pesca de barco, onde o veículo permanece em movimento com o motor ligado. A isca aqui pode ser natural ou artificial, mas é solta na água a uma distância de 20 a 50 metros, e então é arrastada em baixa velocidade pelo barco. A ideia é dar a impressão de que a isca está viva. As varas para o córrego são curtas e reforçadas, com linhas grossas e o uso de carretilhas. Pesca de barranco, mais tradicional no Brasil. A pesca de barranco é uma das modalidades de pesca mais praticadas no Brasil hoje em dia, especialmente se considerarmos as pescarias de pesca e pague como pescarias de barranco, o que é tecnicamente verdade. Os equipamentos para essa modalidade de pesca são diversos e dependem do pescador. Podem incluir vara de molinete ou carretilha, caniços simples de bambu, entre outros. A pesca pode ser ao ar livre, num rio da cidade ou mesmo em um pesque-pague. No caso de se fazer na cidade, é indicado que haja uma ceva mensal ou semanal. Ceva é o ato de deixar algum tipo de alimento no local da pescaria para acostumar os peixes a comerem no mesmo local. Pesca de arremesso com iscas artificiais. Iniciante no Brasil. A modalidade de arremesso com iscas artificiais é a mais usada no exterior, especialmente nos Estados Unidos, e começa a se popularizar no Brasil só agora. O conceito da modalidade é utilizar iscas artificiais, que se assemelhem a peixes pequenos, sapinhos ou até mesmo cobras, para simular esses animais na vida real e atrair os peixes predadores. O tipo de vara não é tão importante nessa modalidade, importando mais o tipo de isca. São muitas opções, como as froggers de meia água, entre outros. Pesca com mosca ou pesca fly. É uma das formas mais antigas de pesca no mundo e também a mais artística. A pesca com mosca, ou fly, é uma técnica de pesca que se resume em imitar insetos como moscas, larvas e até pequenos anfíbios na superfície, meia água ou até mesmo no fundo do lago, para atrair os peixes predadores do local. A pesca com mosca foi o pioneiro do pesca e solte, ajudando na preservação do meio ambiente e no controle de pesca de diversas espécies de peixes pelo mundo. A pesca com mosca é tão antiga que se tem registro que uma freira inglesa do século XVI, chamada Juliana Barnes, foi autora do livro O Tratado de Pesca e Caça. Este tratado foi publicado em 1496 e por muitos anos foi considerado o primeiro trabalho escrito de instrução de pesca com mosca. Benefícios da pesca. Benefícios emocionais. A pesca é, por natureza, uma atividade reflexiva, meditativa, que o obriga a desacelerar e desfrutar do ambiente. Pescadores podem provar a suprema sensação de relaxamento e calma ao passar uma manhã ou noite fazendo essa atividade. Essa mesma qualidade torna a pesca um exercício terapêutico, popular, usado por conselheiros e terapeutas, que trabalham com idosos, pessoas com doenças crônicas e outras pessoas que passaram por traumas em suas vidas. Localizar peixes, desenvolver uma estratégia, escolher o equipamento ou isca correta e apresentar adequadamente essa isca aos peixes requer pensamento crítico e criatividade, o que permite uma fuga saudável do estresse, depressão e ansiedade.
Isso foi comprovado em estudos clínicos nos quais os níveis de cortisol, um hormônio ligado ao estresse, foram medidos em um grupo de veteranos da guerra do Iraque, antes e depois de um fim de semana de pesca. Aqueles que haviam participado da pescaria experimentaram níveis mais baixos de cortisol por até 3 semanas depois. Os pesquisadores notaram que seus pacientes dormiam melhor, expressavam níveis mais baixos de depressão e ansiedade, experimentavam menos sintomas de estresse somático e eram muito menos propensos a sentir os sentimentos de culpa, hostilidade, medo ou tristeza, normalmente associados ao estresse pós-traumático. Benefícios físicos. Um dos benefícios da pesca, não tão evidente, é que é uma ótima maneira de fazer algum exercício. Um dia ativo passado em um rio ou caminhando em uma represa remota é uma maneira fantástica de exercitar sem ir a uma academia. A pesca ativa pode envolver uma série de atividades como navegar contra a corrente em um riacho, caminhar, cambalear repetidamente e até mesmo escalar ou pular em alguns tipos de terrenos. Arremessar uma isca várias vezes ou remar seu caiaque ou barco. Durante uma manhã ou tarde de pesca, você poderia queimar de 500 a 1.500 calorias sem perceber. Por isso, é muito importante que se possa encontrar uma maneira de pescar, mesmo que de forma muito isolada. Seja na represa ou açude de um amigo, em um pesqueiro mais isolado na beira do rio ou em uma praia afastada. É sim possível que se possa realizar a prática da pesca e assim auxiliar o nosso corpo e mente para os momentos difíceis que estamos passando. E aí, gostaram das curiosidades? Então, já deixa o like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para não perder curiosidades como essa. E lembre-se, conhecimento é poder. Então, não guarde só para você, compartilhe com amigos e familiares para que ele se espalhe. Obrigada por assistir, que Jeová Deus abençoe a todos, até mais!